Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula do capítulo 2 de logaritmo. Na aula passada a gente começou falando de potenciação, vimos a definição, que temos a base, expoente de uma potência, vimos algumas propriedades envolvendo esses expoentes e essa base, E agora a gente vai fazer o que? Uma função, o que é uma função exponencial? Vamos definir o que é uma função exponencial. Uma função exponencial nada mais é do que uma potenciação. Só que lembra, uma função, o que é uma função? É uma lei que associa um determinado valor a um outro valor. Ela tem uma certa regra, Então, lembre-se, pessoal, pesquise o que é função. Uma função normal, de uma variável real para uma variável real. É importante porque no cálculo 1 vocês vão, basicamente, vocês fazem o quê? Uma análise sobre uma função. Então é importante vocês lembrarem alguns conceitos envolvendo funções, Então vamos lá. Primeiro, dado A pertencente aos reais, vamos pegar o A sempre maior do que 0 e diferente do que 1. Então a gente vai pegar sempre a potência da minha base maior do que 0 e diferente de 1. Chamamos de função exponencial de base A a função que ela pega todo número x pertencente aos reais e associa quem? A sua potência. Então, por exemplo, se eu pegasse o a igual a 2, quem seria essa função? f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, para cada x real, ele associa o quê? Uma potência de 2. Agora, se eu pegasse o meu a igual a meio, para cada x que eu pego, eu vou pegar quem? A potência de meio elevado a x, ou seja, para cada x real, eu tomo uma potência de meio elevado a x, então eu associo. f de 3 de x vamos pegar igual a raiz de 2 de x. Ou seja, o meu a é raiz de 2. Então a minha base é raiz de 2. O que significa essa função? São potências de quem? De raiz de 2. Nesse caso, potências de meio e potências de 2. Onde esse expoente, ele assume qual é o valor? Aqui, ó. Ele pode ser qualquer número real, certo? Então, agora vamos ver algumas propriedades básicas envolvendo função exponencial. Primeiro, se x é igual a 0, o que é o f de 0? Não é a elevado a 0? E a elevado a 0 é sempre o quê? 1. Então temos que o f de 0 é sempre 1. Para qualquer base que você pegar. Tá? Para qualquer base. Isso aqui é uma regra. Outra coisa, a função exponencial f de x igual a elevado a x, ela é crescente se o a é maior do que 1. O que significa uma função ser crescente? Pesquisem isso também. Então, sempre esses conceitos que eu vou falando, vamos olhando. O que é uma função crescente, função decrescente? Hoje, com o nosso Google, a gente consegue encontrar bastante informação. Claro que vocês têm que olhar, observar qual que é a referência, tá? Que vocês estão olhando. Nunca pegar a informação de qualquer lugar, tá? Porque hoje em dia também tem muita coisa errada na internet. Então, vamos lá. Uma função exponencial é crescente, por que ela é crescente? Se a minha base é maior do que 1. Lembra, o que é uma função crescente? Uma função crescente é quando eu pego um x1 menor do que x2, o f de x1 é menor do que o f de x2. Então, se a minha base é maior do que 1 e o x1 é menor do que x2, então o f de x1 vai ser menor do que o f de x2. É muito simples. Se você pegar uma base, você vai observar. Uma base maior do que 1. Conforme o x cresce, a minha função também cresce. Agora, se a função exponencial f de x igual a elevado a x, eu pegar o a entre 0 e 1. Agora, o a entre 0 e 1. O que acontece agora? Essa função minha, ela vai ser decrescente. Por que ela é decrescente? Conforme eu pego um x1 menor do que x2, a minha função começa a diminuir. Ou seja, o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Então, decrescente é, para cada x maior, a função começa o quê? Diminuir. Uma função exponencial, ela é sempre injetora. O que é uma função injetora? Esqueceram esse conceito de função injetora, bijetora, sobrejetora? Pesquisem, pessoal. Injetora, no caso, você pega uma função, dois elementos distintos. Se você pegar um x1 diferente de x2, você tem que mostrar que o f de x1 é diferente de f de x2. Isso aí é uma função injetora. Pontos diferentes levam o quê? Em imagens diferentes. Então vamos lá, vamos mostrar.
Então vamos mostrar que essa função exponencial é injetor. De fato, dados x1 diferente de x2. Então o que eu tenho que mostrar? Que o f de x1 é diferente de x2. Como x1 é diferente de x2, então ou x1 é maior do que x2 ou x2 é maior do que x1. Tá? Ou x1 é maior do que x2, então vamos pegar o x1 menor do que x2. Poderia ser o contrário. Como a é maior do que 1, pela a nossa segunda propriedade, a função é o que? Crescente. Então o f de x1 é menor do que o f de x2. Se a minha base está entre 0 e 1, pela minha propriedade 3, a função é decrescente. Então o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Se você observar nesses dois casos, o f de x1 vai ser diferente do f de x2. Então a função ela é injetora. Vamos ver mais duas propriedades. Agora essa propriedade é o seguinte, ó, a propriedade 5. Sendo A o número real e A maior do que 1, e B um número real qualquer, temos que A elevado a B vai ser maior do que 1 se e somente se o B for maior do que 0. Então sempre quando eu pegar, olha só, presta atenção nisso aqui, isso aqui a gente vai usar muito em equação exponencial. Se minha base é maior do que 1, a sua potência vai ser maior do que 1 sem somente se o B for maior que 0. Sempre quando eu pegar o B aqui negativo, esse número aqui, A elevado a B, vai ser menor do que 1, certo? Menor do que 1. Agora, se eu pegar o meu A pertencente aos reais e a minha base está entre 0 e 1, então olha só, A elevado a B vai ser maior do que 1 se o meu expoente for negativo. Então é importante memorizar essas duas propriedades, tá? Ó, propriedade 5, todas é importante memorizar. Essas 5 e as 6 aqui a gente vai usar muito em equações exponenciais. Ó. Se minha base é maior do que 1 e meu expoente também é maior do que 1, essa potência também vai ser maior do que 1. Se a minha base é maior do que 1 e meu expoente é maior do que 0, a minha potência é sempre maior do que 1. Agora, se minha base está entre 0 e 1, essa potência aqui só vai ser maior do que 1 quando o meu expoente for o quê? Negativo. Então tem que prestar atenção em quem? Na base e no expoente. Na base e no expoente. Para verificar quais casos ele é maior do que 1 e quais casos ele é menor do que 1. Lembra que ele só vai ser igual a 1 quando o meu expoente for 0, que é a primeira propriedade. Então agora vamos ver o gráfico da função exponencial. Vamos tentar analisar o gráfico da função exponencial. É muito tranquilo, a gente vai ver algumas, lembra das propriedades que a gente viu agora, e a gente vai construir. Então vamos pegar uma função exponencial da forma f de x igual a elevado a x, tá? Onde o a base, é maior do que 0 e diferente de 1. Certo? Pessoal, é importante, caso vocês esqueçam algumas propriedades sobre funções reais, de números reais, dá uma recordada, ver como funciona o gráfico de uma função, mesmo que seja uma função linear, uma função quadrática, qualquer tipo de função, dá uma analisada como é o gráfico dessas funções, onde ela cresce, onde ela decresce, onde ela corta o eixo x, onde ela corta o eixo y. Lembra que aqui a gente tem um gráfico que tem o eixo x e o eixo y, né? E a gente dá um valor para x e corresponde um valor para y. É essa associação, né? Essa lei. Né? Para cada x, temos um valor de y. E nisso a gente constrói o gráfico. Então é importante, caso vocês esqueçam, dar uma recordada. Então vamos lá. Primeira coisa, lembre-se que a elevado a x é sempre maior que 0. Por quê? Porque a gente está tomando a base da minha potência maior do que 0 e diferente de 1. Então ela é sempre maior do que 0. Vamos analisar o gráfico da função f de x igual a elevado a x. Primeiro, como f de x é igual a elevado a x, e a elevado a x é sempre maior do que 0, então o gráfico da função está sempre todo acima do eixo x. Então se aqui é o eixo x, para qualquer valor, aqui ó, qualquer valor que o x assumir, o gráfico sempre vai estar acima do eixo x. Tá? Nos dois casos que a gente vai ver. Certo? Então sempre o gráfico vai estar acima do eixo x. Outra coisa, ele corta o eixo y no ponto 1. Como que a gente sabe onde a função corta o eixo y?
A função corta o eixo y quando você pega x igual a zero. Quando você faz o f de zero. Mas quando você fizer o f de zero, é a mesma coisa que a elevado a zero. E a elevado a zero é 1. Então ela vai cortar o eixo y onde? No ponto 1. Porque para qualquer x igual a zero, a função f, que é a função exponencial, vai valer 1. Então quando x vale 0, a função vale 1. Então corta no eixo y 1. Outra coisa, se a é maior do que 1, a gente sabe que a função vai ser o quê? Crescente. O que significa uma função crescente? Sempre que a gente dá valores para x maiores, a função continua crescendo. Por exemplo, se x1 é menor do que x2, o f de x1 é menor do que o f de x2. Ou seja, para cada x que você pega, maior a função cresce. Então, vamos construir o gráfico dessa primeira, depois eu faço para a segunda. Para f de x igual a elevado a x, para a de x maior que 1. Primeira coisa, a gente sabe que o gráfico está tudo acima do eixo x, corta o eixo y aonde? No ponto 1, e a função é crescente, ou seja, para cada valor que eu vou pegando aqui na reta do x, no eixo do x maior, a minha função vai crescendo. Então o gráfico da minha função vai fazer algo assim, ó. Ou seja, ó, você observa, a função sempre está acima do eixo x, ela corta o eixo x, o eixo y no 1, e ela sempre vai crescendo. À medida que eu vou pegando o x maior, a função vai crescendo. Agora, se a minha base da minha potência está entre 0 e 1, a minha função é decrescente. O que significa decrescente? Quanto maior o valor de x, menor o valor da função. Você vai diminuindo o valor da função. Assim que o x cresce, a função diminui. Mesma coisa, o eixo, ela sempre está acima do eixo x, ela corta o eixo y no 1, porém agora, à medida que eu vou pegando o x maior, a função vai decrescendo. Então, o gráfico da minha função vai ser algo assim, ó. Ela vai diminuindo. Se a gente observar, ela vai ficando tão pequena que ela vai quase se aproximando do x, mas ela nunca vai encostar o eixo x, tá? Em nenhum dos dois casos, ela nunca encosta. Porque, ó, para qual valor de x, f de x é igual a 0? Tem algum valor para a potência que a elevado a x é igual a 0? Tem algum x que eu pego aqui que a elevado a esse cara dá 0? Não tem, né? Por quê? Porque meu a ele é o quê? Maior do que 0. Só teria qual caso? Quando o a fosse 0, mas esse caso não existe. Então, se a gente observar, ele nunca encosta aqui. Aqui ficou meio apagado, né? Deixa eu melhorar. Então, o gráfico da função exponencial, onde a base está entre 0 e 1, ela decresce e é dessa forma aqui, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer o exemplo aqui da função f de x igual a 2 elevado a x e vamos construir o gráfico dela. Como que a gente constrói o gráfico de uma função? A gente dá um valor para x e obtém um valor para y, que é o f de x, né? O f de x é o nosso y. Então, para cada valor de x, você associa um do y. Se x for menos 3, quanto que vai dar o f de menos 3? O f de menos 3 é 2 elevado a menos 3. Por propriedade de potenciação, isso aqui é o quê? 1 sobre 2 ao cubo, que é 8. Se x é igual a menos 2, vai ser o quê? 2 elevado a menos 2, que é 1 sobre 4. Se x é igual a menos 1, dá meio. Se x é 0, f de 0 é 1. Se x é 1, 2 elevado a 1 é 2. Se x é 2, 2 elevado a 2, 4. Se x é 3, 2 elevado a 3 é 8. Pode pegar mais valores, tá? Quanto mais valores você tiver, mais próximo do gráfico, cada vez você vai ter uma noção muito melhor do gráfico, mas com alguns pontos você já consegue desenhar. Então vamos desenhar. Então aqui na reta aqui do x, essa é a coluna da esquerda, e na reta do y, essa é a coluna da direita. Quando o x vale menos 3, meu y vale quanto? 1 oitavo. Então você vem aqui e marca o ponto.
para desenhar um gráfico. Então, quando x vale 3, menos 3, a função vale 1/8. Talvez aqui, pessoal, como eu não fiz com régua, talvez não vai sair tão bonitinho, mas no caderno vocês façam com régua, com as medidas corretas, vai sair melhor. Quando x é igual a menos 2, o f de x vale quanto? 1/4. Quando x vale menos 1, o f de x vale meio. Quando x vale 0, a minha função vale 1, sempre vale 1. Quando o meu x vale 1, a minha função vale quanto? 2. Quando o meu x vale 2, a minha função vale quanto? 4. Quando o meu x vale 3, a minha função vale quanto? 8. E assim, se fosse 4, 16. Como que a gente vai desenhar o gráfico, então? Vamos ver se aqui vai... Você vai ligando esses pontos igual na função crescente lá que a gente fez, ó. Aqui ficou torto. Então aqui vai ser alguma coisa parecida desse jeito aqui. 2 elevado a x é o gráfico da pessoa. Então você observa, ó, conforme o x vai ficando cada vez menor, a minha função ela vai se aproximando aqui do eixo x, ela se aproxima do eixo x, ela nunca encosta. E conforme o meu x vai crescendo, a minha função cada vez vai crescendo. Por quê? Porque a minha base é maior do que 1, então ela é crescente. Observa, ó, x cresce, a função cresce. E sempre passa na onde? No 1. O segundo exemplo agora, vamos pegar uma base entre 0 e 1. Vamos pegar f de x igual a meio elevado a x. Então se você fizer meio elevado a x, se você pegar, vai construir o gráfico, dar valores para x, vamos começar aqui. Se x é 0, meio elevado a 0 é 1. Se x é 1, meio elevado a 1 é meio. Se x é 2, meio elevado a 2 é o que? Meio vezes meio, que é 1/4. Se x é elevado a 3, meio vezes meio vezes meio, 1/8. Se x é igual a menos 1, lembra? Meio elevado a menos 1 inverte, dá 2. Se x é elevado a menos 2, o que é isso? É 1 sobre meio ao quadrado, que é 1 sobre 4, ou 1 sobre 1/4, meios extremos dá 4. E 1 sobre 2 elevado a meio elevado a menos 3 dá 8. Então como que a gente constrói o gráfico? Vamos lá, quando x vale 0, a minha função vale 1. Quando x vale 1, a minha função vale meio. Então está aqui. Quando x vale 2, a minha função vale o quê? 1/4. E quando x vale 3, a minha função vale quanto? 1/8. Se x valesse 4, ia valer 1 sobre 16, e assim sucessivamente. Se x vale menos 1, a minha função vale quanto? 2. Se x vale menos 2, a minha função vale quanto? 4. E se x vale menos 3, minha função vale quanto? 8. Então aqui você vai pegar agora e vai ligar esses pontos aqui para construir o gráfico. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Então, se a gente observar o gráfico, o que acontece? Ó, conforme agora eu aumento o valor de x, o que vai acontecendo com o meu gráfico? A função vai diminuindo. E conforme eu diminuo o valor de x, a minha função vai crescendo. Por quê? Porque a minha base está entre 0 e 1. Então, observa, ó, crescimento, ó, e aqui nesse caso, decrescimento. Então, ela decresce. Conforme você vai pegando o x, ela vai se aproximando próximo de 0. Então, esse aqui é o gráfico da minha função meio elevado a x, tá? Pessoal, agora a gente vai ver uma função exponencial onde a base ele é um número irracional. Olha que engraçado. Lembra? O número irracional, por exemplo, era a raiz de 2, o π. E esse número e, que vai ser a base agora da minha função exponencial, ele é um número irracional definido pelo seguinte limite. Talvez vocês ainda não tenham visto ainda a definição de limite em cálculo 1, tá? Então aqui eu só vou dar uma falada meio rápida, mas na hora que vocês começarem a ver a parte de limite em cálculo 1, vocês vão entender melhor esse tipo de número que eu peguei aqui. Esse número e, ele é o limite
de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando o x se aproxima de zero pela direita. Ou seja, você vai pegando o x cada vez mais próximo de zero. Ele não chega no zero, mas ele se aproxima de zero. Por que o x não pode ser zero? Porque 1 sobre zero não existe. Então você vai pegando o x bem próximo de zero. Então esse número e, ele é definido como 1 mais x elevado a 1 sobre... o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero. Então, ó, uma aproximação do número e é 2,7183 e assim sucessivamente, porque é um número irracional. Então tem infinitas casas decimais. Vamos observar o seguinte. Ó. Então vamos pegar o x e vamos dar um valor para esse cara aqui. Quando o x vale 1, você vai substituir aqui. Ó, fica 1 mais 1 elevado a 1 sobre 1. 1 mais 1 é 2. 2 elevado a 1, 2. Lembra, o x está se aproximando de zero. Então eu tenho que pegar o x cada vez menor. Então não adianta pegar x igual a 2, 3, porque se eu pegar isso aí, foge. Eu estou querendo pegar o limite dele, ou seja, quando ele se aproxima de zero. Vamos pegar x igual a 0,1. Então aqui vai ficar 1 mais 0,1 elevado a quanto? Olha só isso aqui, ó. 1 sobre 0,1. Só que o que é 1 sobre 0,1? É 1 sobre 1 sobre 10. Multiplicando meios extremos, aqui é 10. Então aqui, ó, no segundo caso, vai ficar 1 mais 0,1 elevado a 10. Então aqui fica 1,01 elevado a 10. Pega uma calculadora científica para fazer os cálculos. Aqui vai dar aproximadamente 2,594. Então olha só. O que acontece aqui com o expoente, pessoal? Ele vai crescer. E aqui, ó, esse cara dentro aqui do parênteses, ele vai se aproximar de quem? De 1. Porque o x não está se aproximando de 0, então esse número aqui vai ficar bem próximo de 1. E aqui a gente vai tomar o quê? Um expoente bem grande, porque conforme o x vai pequeno, isso daqui vai crescendo. Ó, vamos pegar igual x igual a 0,01. Então fica 1 mais 0,01 elevado a 1 sobre 0,01. O que é isso? É 1 sobre 100. Multiplicando meios extremos, aqui dá 100. Então fica 1 mais 0,01, então seria 1,01 elevado a 100. Se eu pegar 0,01, aqui vai ficar 1,001 elevado a 1000. Se eu pegar 0,001, aqui fica 1,0001 elevado a 10.000. Então vocês observam, pessoal, aqui dentro do parênteses, esse número aqui vai acontecer o quê? Ele vai ficar bem próximo de 1, mas ele nunca vai ser 1, porque o x não pode ser 0. E esse expoente meu aqui, ele sempre vai crescendo. Conforme você vai fazer nesses dois casos, ó, isso aqui se aproximando de 1, isso aqui crescendo, você chega no seu número e. Você vai tomando uma aproximação. Para construir o gráfico da minha função exponencial, do número e, que esse número e vai ser bastante usado também em logaritmos, né? Que a gente vai ter o logaritmo na base e, que é o nosso LN, que vocês vão ver mais tarde. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente constrói o gráfico? Dá valor para x, e agora você tem o valor de e. Então você vai fazer, só em calculadora científica, né? 2,71 elevado a menos 3 dá aproximadamente 0,5. 2,71 elevado a menos 2, pega 2 elevado a 72. Pega o e igual a 2 elevado a 72. 2,72 e faz. 2,72 elevado a menos 3 dá 0,05. E elevado a 0, todo número elevado a 0, 1. E elevado a 1 dá o próprio e. E elevado a 2, observa que esse número é um número maior do que 2. Então aqui vai ser maior do que 4. E elevado a 3 já vai dar 20. Olha só como que ele está crescendo rápido. Por quê? Porque a minha base é uma base já maior do que 2. Então ele vai crescendo rápido. Então como que é o gráfico? Corta no 1. Quando o x vale 1, a minha função vale e, que está aqui mais ou menos. Então o gráfico vai ficar como? Igual o de 2 elevado a x. A única coisa que muda é o quê? A inclinação, que você vai ver que ela cresce um pouquinho mais rápido. Só que ela também decresce mais rápido. Então vai fazer um negócio assim, ó.
Observa que quando você tinha pegado a função f de x igual a 2 elevado a x, ela vai crescendo mais para cá, né? Ela demora um pouquinho mais para crescer. Observa que essa aqui. Então, conforme você pega uma base maior, ela vai crescendo bem rápido. Se você pegar uma base boa 1000, você já vai fazendo um negócio quase que paralelo ao eixo y, certo? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, pessoal. Como atividade, lembrando, os exercícios, né? Então, atividade. Na aula passada eu pedi para vocês fazerem o exercício 1, 2 e 3. Agora vocês podem fazer os exercícios 4 e 5, tá? Então, até o exercício 5 do capítulo 2, vocês já conseguem fazer com essa aula de hoje. Certo, pessoal? Até mais.